ela sempre foi muito pra frente, sabe? Atiradinha, assanhadinha. E até então, isso seria um problema só dela. Só que uma vez ela me enfiou numa enrascada por causa disso. E assim, nós duas é um ano só a diferença. Ela é um ano mais velha que eu. Desde os 13 anos ela já namorava. Eu comecei a namorar bem mais velha, só que eu era novinha, né, curiosa, então eu amava ficar ouvindo aquelas histórias loucas que ela me contava. E aí, isso aconteceu quando eu tava com 14 anos e ela tava com 15. Perto da escola que a gente estudava, tinha uma vendinha que lá vendia só balinha, pipoca, doce, esse tipo de baboseira de criança. E quem era o dono era um senhor de 60 e poucos anos, sei lá. E aí uma vez esse senhor ficou doente e quem ficou tomando de conta lá foi o filho dele. E quando a minha prima viu esse cara, filho do dono lá, ela ficou maluca, ela ficou doidinha pra ficar com ele, sabe? Só que detalhe, esse cara era casado, tinha família e tudo mais, além de ser muito mais velho que a minha prima. E eu ainda falei, prima, tá doida? Sai dessa, o cara é casado, tem idade pra ser seu pai. Mas a minha prima, ela era daquelas assim, que pra ela não tinha certo nem errado, ela não tava nem aí quem que ela ia ferir, o que que ela ia fazer. Se ela tivesse vontade, ela fazia e ó, tava nem aí pra opinião dos outros. E aí ela começou a dar em cima desse cara, na maior cara de pau, tipo, sem escrúpulos nenhum. Inclusive, nessa época, eu fiquei até um tempinho afastada dela, um tempinho assim, questão de dias. Porque eu tinha vergonha, sabe? Ela falava coisa pra ele que até Deus duvida, pra poder, tipo, seduzir mesmo. E aí passou uns dias, eu comecei a perceber que esse cara tava retribuindo, sabe, essas cantadas dela, essas investidas, e depois comecei a perceber que os dois estavam tendo um rolo já. Porque assim, tinha vezes que a gente ia na vendinha e a esposa dele tava lá e os dois ficavam muito estranhos. Era completamente diferente quando tava só os dois. E aí eu tive a certeza, falei, gente, a danada da minha prima tá de casa com esse homem e isso vai dar merda. Eu queria até contar pra minha mãe, mas eu fiquei pensando assim, poxa, apesar de ser muito errado, porque eu sei que ela é minha melhor amiga, eu não posso fazer isso com ela. Mas eu não ficava de braço cruzado também, sabe? Eu tentava conversar, tentava dar conselho, tentava abrir os olhos dela, porque apesar de ser mais nova, sempre tive mais juízo. Só que entrava por um ouvido e saía por outro. Ela não me escutava e foi até o final. E aí um dia, nós duas foi pra escola e passou nessa vendinha. E ela falou assim, prima, hoje eu não vou entrar, mas se qualquer pessoa perguntar por mim na escola, você inventa uma desculpa. E pra nossa família, eu entrei. E eu ainda estranhei, falei, mas você não vai entrar por quê? Ela falou assim, não, hoje eu vou sair com ele. Falei, prima, tá maluca? Aonde vocês dois vai? Você tá brincando com fogo. E aí ela me contou que naquele dia ele ia levar ela no motel. E quando ela me falou isso, olha, me deu um frio na espinha tão grande. Parece que eu tava pressentindo que de alguma forma aquilo ia sobrar pra mim. Eu sei que ela foi, fizeram lá o que tinha que fazer, sabe? Depois ela me contou detalhes e depois disso ela ficou toda apaixonadinha, só falava nesse cara pra cima e pra baixo, falava nesse cara. E aí, quando passou uns dias, ela começou a reclamar pra mim, assim, que ele tava muito diferente com ela, que ele tava frio, distante, que ele não tava tão atencioso mais. E eu já falei logo na lata também. Falei assim, claro, óbvio, ele já conseguiu o que ele queria, que foi te comer, agora ele vai dar no pé mesmo. Só que não era só por causa disso, o negócio foi o seguinte, a mulher dele descobriu que ele estava tendo caso com uma menina do colégio. Só que a mulher dele não sabia quem era essa menina. Então, para ele não entregar a minha prima, ele meio que se afastou, sabe? Tava tentando evitar. Só que a mulher dele começou a chantagear que ou ele contava quem era essa menina ou ela ia se separar. E como ele não queria largar da mulher, ele entregou minha prima. E aí que eu entro no meio dessa história e aí que a merda toda sobrou pra mim. Como eu e a minha prima sempre ia junto nessa vendinha, a mulher dele ficou indecisa entre nós duas, ela não sabia quem de nós duas era, né? E aí ela chegou em quem pra perguntar? Justamente na minha prima. E a minha querida, digníssima best friend jogou tudo nas minhas costas. Falou pra mulher dele que a enrolada era eu. Olha só, gente. E eu o tempo todo inocente, sem saber de nada dessa história, porque a minha prima nunca me avisou, sabe? E aí, como eu era muito novinha, a mulher dele era muito mais velha que eu, ela não chegou diretamente em mim pra falar, pra conversar. Ela ficou pressionando a minha prima pra contar quem era a minha mãe. E a minha prima, né, pra tirar do dela,
jogou tudo, contou tudo, abriu tudo da minha vida para essa mulher. Fui pra escola normal, não tava sabendo de nada. Quando eu saí, tá minha mãe e essa mulher me esperando na porta da escola. A minha mãe com a cara de dar medo, essa mulher nem se fale. E aí a minha mãe pegou pelo meu braço e saiu me arrastando, sabe? E eu sem entender nada, falei, o que que tá acontecendo, mãe? O que que tá acontecendo? E a gente foi parar lá na porta dessa vendinha. E aí as duas começaram a falar no mesmo tempo, a gritar, a falar um monte de coisa, a minha mãe de um lado, a mulher desse cara do outro. E até aí eu pensei que as duas estavam me pressionando para poder entregar a minha prima. Só que aí teve uma hora que a minha mãe falou assim, você não tem vergonha na sua cara não, foi para isso que eu te criei, enrolar com um homem casado e ainda ter relação, coisa que você nem tem idade. Nisso que a minha mãe falou, ela já veio pra cima de mim, pra me bater também, sabe? Só que aí nessa hora o cara saiu de dentro da vendinha e falou assim, tá maluca, Carla? Carla é a esposa dele. Não é ela não, é a prima dela. E só aí que as duas me deu tempo de contar que focinho de porco não era tomada, que na real a amante dele era a minha prima e não eu. E olha, eu lembro nessa época o tanto que a minha tia ficou mal, porque assim, a minha tia penava na mão dela. A minha tia vivia avisando, sabe, que não tava aguentando mais, não tava suportando. Eu lembro que ela deu uma taca nela tão feia que, se duvidar, até hoje ela ainda sente as lapadas, hein? E aí, depois disso, eu fiquei uns dias sem falar com a minha prima, mas depois ela veio me pedir perdão, veio explicar que é porque se ela não tivesse feito isso, ia acontecer aquilo, e eu acabei perdoando, a gente voltou a conversar, porque eu não sou de guardar rancor das pessoas. Só que depois dessa, a minha prima aprontou de novo e a mãe dela acabou mandando ela para morar com o pai, porque o pai dela é policial e a minha tia vivia avisando que se ela não melhorasse, ela ia mandar ela para poder morar com ele, e acabou que a minha tia mandou porque ela disse que não sabia mais o que fazer com a minha prima. Hoje a minha prima é casada, tem família e eu acho que ela sossegou o facho. Bem, pelo menos eu acho, né? Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que priminha safada essa, hein? Olha, eu confesso que eu também sou uma pessoa que não sou de guardar a mágoa dos outros, mas nessa questão eu não sei se eu perdoaria não, viu? Pelo menos não tão rápido quanto a menina da história perdoou. E você perdoaria nessa questão? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, tá certo? Eu espero que as duas tenham aprendido a lição, né? Que a que fez isso, que enrolou com o cara casado, tenha aprendido a lição, que não compensa. Acabou que ela teve que morar com o pai dela por causa disso, né? De não obedecer a mãe dela. E a prima dela tenha aprendido a lição de tomar cuidado com quem ela anda, né? É aquele ditado, me diz com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, espero que as duas partes tenham aprendido a lição. E é isso, eu espero muito também que vocês tenham gostado demais dessa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aqui na sua telinha, e lá eu fico muito mais perto de vocês, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou deixar aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico, nada do tipo, tá? As histórias eu recebo e eu também escrevo, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas fictícias. Nunca enganei ninguém, porque a minha intenção aqui é só trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência, e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!